Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, meu amor. Bom dia a todos vocês que estão aqui, bom dia a vocês que estão em casa. Que privilégio nosso Deus nos concede estarmos aqui para adorarmos juntos, para ouvirmos a sua palavra. Sejam bem-vindos. Nesse exato momento queremos convidar você a fechar os seus olhos junto conosco para que nós possamos fazer uma oração ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti, meu Pai, por esse dia. Agradecemos, meu querido Deus, porque mais uma vez a Sua misericórdia caiu sobre nós. Amém. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor possa estar aqui abençoando este culto, abençoando esse dia, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. O que você pensa de Jesus? Jesus é maravilhoso, né? Jesus é bondoso, Jesus é amor, Jesus é tudo que precisamos em nossa vida. Através deste louvor agora você pode expressar, dizer para Ele o que você pensa do seu mestre. Vamos cantar juntos o hino 153. Contar-vos o que penso
nesse exato momento nós estaremos falando aqui o nosso verso da semana, que se encontra lá em Efésios 6, do versículo 10 ao 18. Então, no 3 nós estaremos falando. 1, 2, 3. Efésios 6, do 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, do 10 ao 18. Efésios 6, do 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, do 10 ao 18. Efésios 6, do 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade,
e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, do 10 ao 18. Então, que nesse exato momento você possa estar aí pegando a sua espada, que é a sua Bíblia, e possa estar junto conosco aqui estudando a palavra de Deus. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro especial para juntos podermos aprender a palavra do nosso Deus. E hoje nós vamos estudar lições preciosas que Deus deixou para nós. E eu quero convidar você para pedirmos uma bênção especial para que o Espírito Santo ilumine nossa mente, para que possamos entender o propósito de Deus para a nossa vida. Vamos orar? Vamos nos ajoelhar? Vamos falar com o nosso Deus? Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, pela oportunidade de meditar em coisas tão lindas que o Senhor deixou escrita para nós. Quero pedir uma bênção especial sobre todas as pessoas que estão do outro lado, Senhor, que estão te buscando, Pai, aprendendo coisas da Tua Palavra, que o Senhor possa edificar no coração de cada um a Tua Palavra, Senhor, e nos libertar de tudo aquilo que nos atrapalha a estar mais pertinho de Ti, como é a Tua vontade. Fica conosco, nos dá o Teu Espírito Santo nesse momento, abre nossa mente e o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo de hoje ele está baseado no livro de Isaías, no capítulo 43 ao 45, também em Mateus capítulo 3, do verso 13 ao 17, e o livro Desejado de Todas as Nações, capítulo 11, o batismo. Quero pedir para você abrir sua Bíblia lá no livro de Isaías, no capítulo 43. Vamos ver alguns detalhes que o Senhor deixou escritos ali para nós. Deus começa esse capítulo aqui, o profeta Isaías começa falando um pouco, relembrando que Deus era o Deus do povo de Israel, que Deus tinha escolhido aquele povo. E Deus faz uma promessa muito bonita, Ele reafirma que Ele está com os filhos dele. E aqui no verso 1, diz assim: mas agora sim, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Olha que coisa linda. Deus estava relembrando ao povo aqui de que Ele era o Deus dele. E que, olha que promessa bonita no verso 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Olha que bonito. Esse relato aqui ele foi escrito antes de acontecer o que aconteceu com os 3 hebreus lá na fornalha ardente. E essa promessa aqui ela foi cumprida na vida daqueles 3 servos de Deus. Deus ele lembra que que o povo tinha sido chamado por Deus, mas o povo agora estava numa situação tão complicada. E aqui no verso 10, Deus continua falando para que ele tinha chamado Israel, para que ele tinha escolhido. No verso 10 diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e que me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Então Deus estava relembrando o povo o propósito para que ele tinha chamado, para testemunhar. E ele fala que só a ele. O povo estava envolvido com idolatria e com muitas outras coisas. E no verso 22, ele vem falando que o povo não invocou ele. Olha que interessante. O verso 22 vem dizendo algo interessante. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó,
mas te cansaste de mim, ó Israel. Então Deus estava falando aqui que o povo tinha buscado outros deuses e tinha se cansado. Já imaginou a pessoa se cansar de quem tem lhe dado todas as bênçãos? Já imaginou a pessoa se cansar das coisas de Deus? Que terrível que será! Imagina agora. E Deus ele continua fazendo um apelo. Veja o verso 25. Deus diz: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Olha que lindo. Deus queria que o povo entendesse que Ele o tinha chamado, Ele tinha o escolhido, e que Deus tinha como fazer eles voltar à condição de antes, dobrar o coração na presença de Deus, se arrepender. Que bonito isso. O capítulo 44 vem trazendo aqui que Deus promete derramar o Espírito dele sobre todos os que o buscarem. O verso 1 ao verso 4 vem falando que Deus quer derramar o Espírito Santo a Israel e aos seus descendentes. O verso 3 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Que bonito. E o verso 20 desse capítulo vem dizendo que a idolatria é uma ilusão, que estar longe de Deus é uma ilusão. Olha que interessante o que Deus fala aqui no verso 20 do capítulo 44. Apacenta-se de cinza o seu coração, enganado desviou, de maneira que já não pode livrar a sua alma, nem dizer, porventura não há uma mentira na minha mão direita? O povo estava na idolatria, eles estavam fazendo ídolos. Imagina você, uma pessoa vai lá, corta madeira, talha, coloca ali, prende para não cair e vai e adora. Mas às vezes, hoje nós não fazemos mais isso. Mas às vezes nós confiamos mais em pessoas, em coisas que as pessoas falam, e às vezes nós deixamos de pesquisar na palavra de Deus o que realmente Deus fala. E ficamos iludidos com coisas do mundo, coisas que realmente não revelam o Senhor. Então o povo estava aqui preso a ídolos, e Deus fala que isso é ilusão. Mas Deus promete perdoar se eles se arrependessem. E no capítulo 45, Deus vem trazendo promessas de libertação. Deus já tinha dito que o povo ia para exílio. E no capítulo 45, Deus fala de Ciro. Mais de um século antes, de acontecer o exílio, Deus fala de Ciro, como que ele ia fazer para libertar. Olha que interessante. O capítulo 45, logo no começo, ele vem falando a respeito de Ciro. Assim diz o Senhor, ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante da tua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. E ele vem falando aqui, que vai abrir as portas para que ele conquiste, diz que vai dar os tesouros escondidos a esse rei. E Deus vem falando aqui também, no verso 13, que ele tinha suscitado Ciro para libertar o povo dele. Olha que bonito. E eu o despertarei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei, e ele edificará a minha cidade, e soltará os meus cativos, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Que bonito, como Deus sabe e fala as coisas bem antes de acontecer. E agora eu quero convidar você para nós irmos para o livro, porque o livro traz algo muito especial da vida do nosso Salvador. Ele vem falando sobre o batismo de Jesus. Você sabia que Jesus foi batizado? Por que será que ele foi batizado? Como foi que aconteceu isso? O que estava acontecendo na vida de Jesus para que acontecesse esse batismo? E o livro, no Desejado de Todas as Nações, capítulo 11, vem trazendo algumas informações muito interessantes. Ontem nós vimos que
toda aquela pregação de João Batista, a voz que clamava no deserto, estava tendo muito efeito. As pessoas estavam vindo, multidões estavam vindo ao Jordão. E essas notícias chegaram a Nazaré. E Jesus entendeu no seu coração que aquele era o chamado, era o momento dele iniciar o seu ministério. E aqui Jesus, ele deixa ali a carpintaria e vai até João para ser batizado. João era primo de Jesus, mas eles não se conheciam pessoalmente. Pela providência de Deus, um tinha crescido em Nazaré e o outro nos desertos da Judéia. Então, eles não tinham se encontrado para que dissessem, eles estão combinados de falar um do outro. Não, isso não aconteceu. A providência de Deus que tinha feito eles morarem em locais diferentes. Mas agora chegou o momento. Jesus chega ali. E olha que interessante o que diz aqui. No capítulo 11, na primeira página, no parágrafo começa assim: João tinha conhecimento dos fatos. O que João sabia sobre Jesus? Vamos ver. João tinha conhecimento dos fatos que haviam assinalado o nascimento de Jesus. Ouvira falar da visita que em sua infância fizera a Jerusalém e do que se passara na escola dos rabinos. Sabia da existência sem pecado que vivera e cria ser ele o Messias, mas não tinha disso positiva certeza. O fato de haver Jesus permanecido tantos anos em obscuridade, não dando especial indício de sua missão, deu lugar a dúvidas quanto a ser a verdade o prometido. O Batista, no entanto, esperava com fé confiante, acreditando que ao tempo designado pelo próprio Deus, tudo se haveria de esclarecer. E tinha sido revelado a ele que o Messias procuraria de suas mãos o batismo. Olha que interessante. E quando Jesus foi para ser batizado, João, ao contemplar Jesus, ele viu a pureza, sentiu a presença divina e ele se recusou a batizar Jesus. Mas Jesus insistiu com João para ser batizado, para nos dar o exemplo. E Jesus também queria iniciar o seu ministério de forma especial, passando por esse rito que todos nós precisamos passar. Você já foi batizado? Já fez um compromisso com Deus? Jesus foi batizado, mesmo sem pecado. Olha que interessante que diz aqui. Por que então ele foi batizado? No parágrafo começa: Jesus não recebeu o batismo como confissão de pecado e de sua própria parte. Identificou-se com os pecadores, dando os passos que nos cumpre dar. A vida de sofrimento e paciente perseverança que viveu depois do batismo foi também um exemplo para nós. Então, Jesus ele se batizou para se identificar conosco, para nos dar o exemplo e mostrar que nós precisamos dar esse passo tão importante. E aí, quando Jesus sai da água, ele faz uma oração. E essa oração que Jesus fez foi muito impressionante. Jesus olhava para as pessoas e ele via a atuação de Satanás na vida das pessoas. O coração duro, a incredulidade, tudo isso magoava o coração de Jesus e ele ansiava por salvar aquelas pessoas. Ele queria muito alcançar o coração daquelas pessoas. E quando Jesus sai da água, ele se inclina em oração. Nova fase se abria diante dele, entrava agora em mais amplo círculo no conflito de sua vida. Contudo, ele fosse o príncipe da paz, sua vida deveria ser como o desembainhar de uma espada. O reino que viera estabelecer era o oposto daquilo que os judeus desejavam. Os judeus esperavam um príncipe poderoso para libertar do cativeiro, mas o reino que Jesus tinha vindo colocar era a libertação do pecado. Então agora Jesus se inclina em oração. E a oração de Jesus foi algo muito especial. Aquele que proclamara a lei sobre o Sinai seria condenado como transgressor. O que viera derribar o poder de Satanás seria acusado como Beelzebu.
Ninguém na terra o compreenderia e ainda em seu ministério deveria andar sozinho. Olha que fardo pesado que Jesus veio suportar. Ele, que era o que doou a lei para Israel, ia ser tratado como transgressor dessa lei. Como um conosco, cumpria-lhe suportar o fardo de nossa culpa e aflição. O inocente deveria sentir a vergonha do pecado. O amigo da paz tinha que habitar entre a luta, a verdade com a mentira, a pureza com a vileza. Todo pecado, toda discórdia, toda contaminadora concupiscência trazida pela transgressão lhe era uma tortura de espírito. Imagina você santo, incontaminado, puro, viver no meio de um monte de gente fazendo coisas erradas, um destruindo os outros. Mas Jesus suportou tudo isso porque Ele quer salvar. A vontade de Deus é nos salvar. E para tirar o ser humano da miséria, Jesus mergulhou junto conosco para que pudesse dar o exemplo e também mostrar, revelar o amor de Deus. Sozinho ele deveria trilhar essa vereda. Sozinho ele deveria carregar esse fardo. Viu e sentiu tudo isso. Firme, porém, permaneceu em seu desígnio. De seu braço dependia a salvação, a raça caída. E agora Jesus olha para aquela multidão e o que ele sente? O olhar do Salvador parece penetrar o céu ao derramar alguém em oração. Bem sabe como o pecado endureceu o coração dos homens e como lhe será difícil discernir a sua missão e aceitar o dom da salvação eterna. Então agora olha o que ele faz, ele suplica ao Pai poder para vencer a incredulidade deles, quebrar as cadeias com que Satanás os escravizou, a derrotar em seu benefício o destruidor. Pede o testemunho de que Deus aceite a humanidade na pessoa de seu Filho. Olha a oração de Jesus. Jesus pede para Deus quebrar a incredulidade naqueles corações e para que Ele pudesse revelar Deus àquelas pessoas. E agora os anjos ouvem aquela oração e todos ficam ansiosos por atender. Todos ficam ansiosos por revelar alguma coisa de Deus ali. Mas, para surpresa deles, quem fala do céu? O próprio Pai. Deus fala ali com Jesus. E em Jesus, como nosso representante, o que Deus fala é para todos os filhos dele. Olha que bonito. Deus fala, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Essas palavras de confirmação foram proferidas para inspirar a fé naqueles que testemunhavam a cena e fortalecer o Salvador para a sua missão. Não obstante os pecados de um mundo criminoso serem postos sobre Cristo, não obstante a humilhação de tomar sobre si a natureza decaída, a voz declarou ser ele o Filho do Eterno. Olha que bonito. E essas palavras Deus fala também para mim e para você. Quando nós tomamos a decisão de estar do lado de Deus, Ele diz que nos aceita como aceitou Jesus. Não é especial demais? Jesus passou e nós precisamos também seguir as suas pegadas. Jesus não precisava ter se batizado, ele era puro, santo, incontaminado. Mas ele fez isso para abrir o caminho para nós. Jesus abriu o caminho, ele fez a ligação entre o céu e a terra que estava quebrada. E nós temos a oportunidade hoje de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Assim como Deus aceitou Jesus, Ele nos aceita através de seu Filho. Tudo que nós precisamos fazer é reconhecer que somos pecadores, entender a vontade de Deus para a nossa vida, buscar esse Jesus e Ele também vai nos aceitar. Você gostaria de entregar o seu coração para Jesus? Quem sabe você já tem estudado a Bíblia, quem sabe você já tem prestado atenção nas verdades, seu coração talvez tenha se movido de vontade de mudar, de ficar mais perto de Deus, mas você tem lutado contra essas convicções. Deus está chamando você para você passar para mais perto dele, para você chegar para mais junto do Senhor, tomando a decisão do batismo. E aí a sua vida vai ser
muito, muito, muito mais perto de Deus. Olha que bonito, João ele ficou comovido ao ver Jesus curvado e João viu e ouviu tudo o que aconteceu. E ali no momento que Jesus orava, o Pai falou e o Espírito Santo desceu como pomba sobre Jesus. Aqui mostra os três juntos. Jesus aqui na terra, o Pai falando do céu e o Espírito Santo. Os três estão envolvidos na salvação da humanidade. E para finalizar, eu quero ler com você esse parágrafo aqui que começa aí essas palavras dirigidas a Jesus no Jordão, que é o que eu comentei com você agora há pouco. Olha que coisa impressionante. E essas palavras dirigidas a Jesus no Jordão, este é o meu filho amado em quem me compraz, abrangem toda a humanidade. Deus falou a Jesus como nosso representante. Com todos os nossos pecados e fraquezas, nós não somos rejeitados como indignos. Deus nos fez a